gabinete político-militar israelense aprovou a expansão das operações na faixa de Gaza. O que significa isso na prática? Significa que, muito provavelmente, Israel vai estender o processo de ocupação do território. Nesse momento, Israel já controla quase 50% do território da faixa de Gaza e isso deve ser ampliado nas próximas semanas. Por que eu digo nas próximas semanas? Porque na próxima semana, especificamente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz a primeira visita dele nesse mandato como presidente dos Estados Unidos, a primeira viagem internacional, e será justamente aqui ao Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, e é muito improvável que Israel realize qualquer tipo de ação militar mais aguda na faixa de Gaza durante esse período em que Donald Trump estará aqui na região. Ele não virá a Israel, portanto Israel deve seguir essa fase decisiva, como nós até mencionamos no nosso site também aqui nos vídeos. Israel define essa fase como fase decisiva. O que deve ser colocado em prática nesse momento, segundo informações aqui da imprensa de Israel. Israel deve deslocar a população do norte da faixa de Gaza para o sul. A população palestina deve passar a ocupar especificamente o sul da faixa de Gaza, entre o corredor Filadélfia, aquela faixa de 14 quilômetros que faz a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, e o corredor Morag, que é uma estrada aberta por Israel durante essa campanha militar que fica paralela justamente ao corredor Filadélfia. Nesse trecho especificamente deve ser colocada toda a população palestina. Isso significa a aplicação do chamado Plano dos Generais, ou seja, todo o restante daqueles que permanecerem principalmente no norte da faixa de Gaza, serão considerados membros do Hamas, e isso dará a Israel a liberdade de ação nessa parte do território. É um plano que deve sofrer críticas internacionais bastante intensas. Um outro ponto também, segundo o jornal norte-americano Washington Post, justamente no sul da faixa de Gaza, nesse território onde estará a população civil palestina, deverá também ter início um chamado plano piloto de distribuição de ajuda humanitária. Essa ajuda humanitária não será distribuída pelo exército de Israel, mas por empresas privadas norte-americanas. O exército de Israel vai dar a segurança para que essas empresas privadas norte-americanas façam a distribuição de comida e bebida, enfim, necessidades, remédios, medicamentos, enfim, essas empresas norte-americanas deverão fazer essa distribuição de necessidades de ajuda humanitária para a população palestina em 5 pontos específicos da faixa de Gaza. Isso tudo deve acontecer nas próximas 3 semanas. Portanto, decisões dramáticas também. E o próprio ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, uma das vozes mais radicais da atual coalizão de governo, ele fala abertamente que Israel deve usar o termo ocupação para definir o que vai acontecer na faixa de Gaza. A posição não só de Bezalel Smotrich, como de Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, é clara. Eles acreditam, eles querem a ocupação da faixa de Gaza e o restabelecimento de colônias, de assentamentos israelenses na faixa de Gaza, como havia até 2005, quando o então primeiro-ministro Ariel Sharon retirou todos os assentamentos, todos os 9.000 judeus que viviam na faixa de Gaza. Então, esse é o quadro de momento. Um dado importante também, o chefe do Estado-Maior do Exército, Eyal Zamir, disse claramente durante a reunião de gabinete, segundo o Canal 13, que a expansão na faixa de Gaza poderia significar que Israel não vai conseguir resgatar os reféns israelenses por meio de negociações ou meio de operações militares. Portanto, segundo Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior do Exército, a expansão da operação militar na faixa de Gaza pode significar a perda dos reféns. Após esse aviso, os ministros desse governo israelense votaram de forma unânime para a expansão da operação militar na faixa de Gaza.